Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 82 no geral da série, episódio número 17 da terceira temporada, que é One More Palbira. Qual seria a tradução desse título, Marcos? Não tem uma tradução exata, porque essa palavra pallbearer nós não temos em português. Pallbearer é a pessoa que ela é escalada para estar oficialmente ajudando a carregar o caixão de um defunto no caminho para sepultura. Então a gente, não sei se a gente tem uma palavra específica para quando a gente chama pessoas para serem as que vão carregar o caixão do parente nosso, em português exatamente, né? Então, é isso, é uma pessoa a mais para carregar o caixão. One more pallbearer. Entendi. Pois é, então esse é o episódio que nós vamos falar hoje, vamos conversar sobre ele. É um episódio dirigido pelo Lamont Johnson, que é um diretor que vem brilhando, né, nessa temporada. O roteiro é do Rod Serling. E é um episódio assim que costumo dizer que tem opiniões mistas, né? As pessoas gostam ou não gostam do episódio. É basicamente isso. Acho que não tem nem um meio termo. Bom, vamos ver se a gente consegue buscar um meio termo aqui, né? Nessa gravação. E aí, você gostaria de comentar um pouco sobre os atores em cena? Eu vou comentar rapidamente. Rapidinho só sobre o Lamont Johnson, já falamos sobre ele, né? É um cara que começou no rádio, depois ele se tornou ator e emigrou para televisão e dirigiu aí trocentas mil séries de TV. Era um cara muito prolífico para produzir filmes também para televisão, já falamos dele, enfim, excelente diretor e dirigiu episódios maravilhosos da série Além da Imaginação, 8 episódios, se eu não me engano. Não é o caso desse, mas tudo bem, né? O Joseph Wiseman, que é o personagem principal desse episódio, ele faz o Paul Radin. Ele fez uma série de coisas na vida, mas se ele há de ser lembrado por alguma coisa, é que ele é o vilão do primeiro filme do James Bond, do satânico Dr. No. Ele é o Dr. No. Né? Então, caramba. Inclusive o filme é desse mesmo ano de 62, em que esse episódio da série foi ao ar. Então, o pessoal vai lembrar dele por aí. A Catherine Squire, que faz a Mrs. Langsford, que é a professora, que foi professora do personagem do Paul Radin, né? E que para quem ele dava muito trabalho quando ele era aluno dela, ela era uma atriz de televisão e ela participou durante 7 temporadas de uma série muito longa chamada The Doctors, Os Médicos. Que era uma série que falava, por incrível que pareça, sobre o dia a dia de um hospital. Né? O James Pritchett era um ator que ele fazia ali o cara que comandava o hospital, né? O médico que comandava esse hospital. A série teve 20 temporadas e ela participou de 7 temporadas. E ela era uma coadjuvante assim de séries de TV. Enfim, participou de inúmeras aí. O Trevor Bardett, que faz o Coronel Hawthorne, e o Cage Clark, que faz o Reverendo Hughes, os dois eram atores coadjuvantes de séries de TV. Eles aparecem em muitas e muitas séries, e detalhe, eles às vezes fazem vários personagens na mesma série, só que eles mudavam o cabelo, botavam um bigode falso, maquiavam, então o cara às vezes fazia vários personagens na mesma série. Então eles eram muito requisitados, atores coadjuvantes. O Trevor Bardett, ele tem uma que faz o coronel, ele tem uma especificidade. Ele começou nos anos 30 e ele era um cara uma carinha muito fácil nos seriados de faroeste e de aventura que apareceu no cinema antes do filme principal. Então ele fez milhares de vilões nesses seriados de cinema.
né? E, enfim, ele era uma carinha muito fácil, ele é um dos caras que tem o maior número de participações como vilões em filmes e em seriados de cinema de aventura, faroeste, ficção, enfim. E já nos anos 50, migrou para a televisão e ele apareceu em tudo que é série policial e de faroeste que você possa imaginar, em todas, né? E às vezes, como eu te falei, ele fazia às vezes vários personagens em vários episódios diferentes, né? Enfim, então é basicamente isso que eu tenho a falar do nosso querido elenco desse episódio. Ah, legal. Pois é, então esse episódio, ele conversa, né, porque parece que é a temática da temporada, né, com o episódio The Shelter, do qual nós já conversamos, conversa também com Midnight Sun, né, porque você vai ter a questão nuclear, né, e tal, a questão de apocalipse, então ele tem essa temática, né. Para quem está escutando a gente aqui, quiser que a gente fale um pouco sobre essa época, a gente conversou mais nesse episódio The Shelter, tá? Então não vou me repetir de coisas que eu já, né, havia falado anteriormente, questões da contenda entre Estados Unidos e Rússia, etc., né? Tava uma efervescência esse ano. Então realmente abrigo antiaéreo era a palavra, né, do ano. Uhum. Então você vai ter isso nesse episódio também, tá? E é claro, como eu falei, é um episódio que algumas pessoas gostam, as pessoas não gostam. O cara que eu sempre leio textos lá, que é do The Twilight Zone Vortex, esse é um dos episódios que ele não gosta. Eu também não... veja bem, até colocando a minha opinião aqui, eu não acho que é um episódio tão ruim assim, né? Tem episódios piores. Eu pelo menos lembro da primeira temporada tranquilamente, aquele último episódio da temporada, que aquilo pra mim foi horroroso, né? Que eu comentei, né? Episódio escrito pelo Richard Matheson. Esse daqui é um episódio do Rod Serling, e o pessoal fala que é meio problemático a questão de desenvolvimento dos personagens, ou que são personagens um tanto quanto antipáticos, né? O próprio personagem em si, que seria o protagonista, ele tem motivações assim que não são justas, né? Quando ele conversa com as pessoas que ele julga, né? Que são pessoas ruins, né? Até a própria questão de doença mental, tem gente que não gosta muito disso, de como é colocada no episódio no final, mas nós chegaremos lá, né? Uhum. Hoje é a tua vez de fazer a sinopse, né? Então você faz a sinopse pra gente, que aí a gente dá prosseguimento aqui para poder comentar outras coisas. Uhum. Muito bem. A gente é apresentado para esse cara, o Paul Radin. Ele é um milionário, evidentemente, é uma pessoa muito rica. E ele apresenta pra gente um plano que ele vai simular através de imagens projetadas numa gigantesca tela, através de efeitos sonoros em caixas de som que estão escondidas ali. Ele construiu um abrigo, né, atômico para poder fugir de um eventual ataque nuclear. A gente está aí, né, num novo momento de tensão, como você mesma já tinha lembrado, entre Estados Unidos e União Soviética. E o medo da guerra atômica está de novo de pé, né? Só que ele pretende usar esse abrigo e nele simular um ataque atômico que teria destruído o mundo lá fora. Por quê? Ele convida 3 pessoas que foram pessoas do passado mais recente dele ou mais antigo. Ele convida uma professora de escola, que foi professora dele na escola. Ele convida um reverendo da igreja que ele frequentava e um comandante, não lembro se o cara é general, que foi comandante dele durante a guerra. É o Coronel Hawthorne. Isso, Coronel Hawthorne. Essas 3 pessoas, na cabeça do Paul Radin, elas o ofenderam, humilharam de alguma maneira, e ele pretende se vingar delas usando toda essa coisa dessa simulação do ataque atômico. Como é que vai ser isso? Como é que ele vai usar isso para se vingar dessas pessoas ou para fazê-las admitir que elas o trataram mal? Vamos descobrir isso no episódio, né? Uhum. Pois é, o Paul Radin, né, ele é um personagem muito pequeno. É essa palavra que me vem à cabeça, assim, porque todos nós, né, no percurso de nossas vidas, a gente cometeu erros, né, ou pessoas foram injustas com a gente. Claro que existem graus e graus de injustiça, né? Tem coisas muito traumáticas, né, que eu não prefiro nem mencionar aqui para não dar gatilho, né? Mas a questão é que ele é um cara que ele sofreu humilhação, que ele levou isso para a vida, né, até a vida adulta, e se transformou num cara
riquíssimo, né? Porque ele cria esse abrigo antiaéreo com um monte de efeitos sonoros e falsas mensagens de rádio, televisões e tal. E ele quer, como você falou, obrigar essas pessoas, confrontá-las e obrigar essas pessoas a admitirem que elas fizeram mal a ele. Só que isso é interessante, claro, você já logo de cara você percebe que ele não é um personagem muito simpático, não dá pra ir com a cara dele. Aí vão ter os 3 personagens. A professora, né, ele fala pra ela que ela o humilhou, porque humilhou na frente de toda a sala de aula. Aí ela recorda a ele que ela fez isso porque ele estava fazendo prova, respondendo questões incorretamente. E aí, depois ele pegou, quando percebeu que estava errando, ele pegou a prova do amiguinho e fez a troca, né? Pegou a prova dele e colocou na carteira do amiguinho, e ela viu isso, aí sim, ela achou que era justo humilhá-lo. Ok, isso é questionável, realmente eu não sei se deve fazer isso com uma criança. Ponto 1, né? Aí vem o ponto 2. Aí tem a questão do coronel, né? Do coronel Hawthorne, né? Que ele diz que ele levou o Paul Radin à corte marcial porque ele não obedeceu uma ordem dele, e devido a ele não obedecer, colocou várias, né, vidas em perigo. Então ele acabou, na verdade ele até fala, né, ele fala assim, por mim você deveria ter sido fuzilado, né, porque você colocou as vidas em perigo, né. Eu acho que, na verdade, ele fala que muitos soldados, na verdade, morreram mesmo, né? Quase uma companhia inteira morreu, algo assim. Isso, exatamente, então. E tem a questão do reverendo Hughes, né? Que aí, no caso, quando ele fala pro reverendo, ele fala assim, ó, você também me fez passar vergonha em frente à nossa comunidade religiosa, em frente à nossa comunidade civil, né, toda. Aí ele fala, ó, o que você fez com essa moça, que ele diz que ele engravidou, né, uma jovem, e ela acabou se suicidando, né, porque ele a abandonou. Então você vê que veja bem, o Paul Radin é um personagem detestável, né, ainda mais depois se tornou um multimilionário, e você sabe que, né, tem aquele ditado que não existe ninguém com tantos milhões que seja uma pessoa boa, então você já sabe que o Paul Radin boa coisa não é mesmo, né, não era só nem no passado, no presente também, né. Então quer dizer que esse episódio é cheio de plot twists, né, Marcos, porque você vai ter essas questões, e a intenção dele é de uma torpeza, porque o que ele quer fazer? Ele quer mostrar para as pessoas, né, porque é o que se fala no momento, essa questão de ataques e tal, ataques com bomba, e ele fala, olha, eu fiz aqui esse bunker e vocês estão seguros comigo aqui no bunker, só que tem uma coisa, vocês vão ter que me pedir desculpa pelo que vocês fizeram para mim. E os 3 personagens não têm a menor intenção de pedir desculpa. A primeira coisa que eles pensam imediatamente é poder passar esses últimos minutos ao lado dos seus familiares, né? A professora ao lado do seu marido, o reverendo ao lado da esposa, então a mesma coisa o coronel. Então você vê que realmente aquela intenção dele, que ele tinha de poder falar assim, olha, a pessoa, por exemplo, aceitar, falar assim, não, vou ficar contigo aqui, eu te peço perdão, qualquer coisa. Então ele já quebrou a cara logo aí, né? As pessoas não têm a menor intenção de ficar com o Paul Radin, preferem morrer com seus familiares do que ficar com ele. Sim, eu admito pra você que eu não gostei muito desse episódio, mas tem os motivos. Eu acho, em primeiro lugar, ele é interessante no momento em que ele tenta delinear essa coisa de uma personalidade narcisista, que é o Paul Radin. Realmente, ele é um cara que lembra, né, de uma humilhação que ele sofreu de uma professora 20 anos antes, né? E assim, não foi uma humilhação pontual. Ela, vamos dizer, teve uma reação ruim, que talvez ela não devesse ter tido daquela maneira, mas porque ele estava colando numa prova, enfim, algo que... Ele quis culpar o amiguinho, né? Isso, exatamente. O problema dela foi ela percebeu um traço de caráter ruim nele, e ela achou que ela tinha que ser super enérgica, e acabou... Né, a gente pode até questionar se... Usar isso como exemplo, né? Colocar na frente da sala de aula. Assim. Coisas que, na verdade, eram normais da educação daquela época, inclusive. As professoras faziam isso. Não era nem dizer que ela era uma professora pior do que as outras ou diferente. Enfim.
Já o que acontece depois em relação a ele na guerra, que causou a morte de pessoas, e também uma coisa que o reverendo, né, Hughes fala, que ele teria engravidado e abandonado uma moça e levado ela ao suicídio, isso já é muito mais grave, óbvio, né? E ele não conseguir perceber o erro dele, a gente acreditando que o que essas pessoas estão falando sobre ele é verdade, a gente tende a acreditar, claro, né? São erros muito graves, os quais ele não só não assume, como põe a culpa em outros. Então, nesse ponto, é muito bem delineado o que é uma personalidade narcisista extrema, né? E vitimista, né, também. Vitimista. Ele se enxerga como uma vítima, quando, na verdade, ele é algoz em algumas situações, né? Em algumas Isso. não, né? Em todas, né? Pelo menos acho que ele delimitou ali, né? Sim, e nisso o episódio ele é muito bem, ele é muito feliz. Mas tem uma coisa, o Rod Serling, ele é um cara que ele escrevia diálogos muito. A gente hoje tem um exemplo famoso que é aquele roteirista Aaron Sorkin, né? Os diálogos dele não eram naturais, eram diálogos incrivelmente literários, muito construídos. As pessoas não falam dessa maneira, mas os diálogos eles contêm uma força literária, uma força de questionamento da realidade, uma força humana muito grande. Então, são meio teatrais até os textos, as falas do Serling. Então, isso é mais interessante, às vezes, do que um diálogo realista, colocado como as pessoas realmente falam. Só que aqui, parece que isso está um pouco demais. Né? Esses diálogos muito construídos, literariamente muito construídos, eles soam um pouquinho fora de foco nessa história. E eu tenho assim uma certa antipatia por paladinos da justiça em geral, entendeu? Como é que eu posso explicar? Assim, claro que você, como uma criança, no caso dele, é muito ruim você passar por uma humilhação desse tamanho, né? Essa mulher, ela poderia ter falado, olha, foi importante naquele momento, eu posso ter agido de maneira exagerada com você, peço perdão, né? Mas eu achei que era importante mostrar para você e mostrar para outras crianças que isso é uma coisa inadmissível, né? Agora a questão da guerra, por exemplo, quando ele desobedece uma ordem, outras pessoas morrem, aí é uma coisa um pouco mais séria, né? Bem mais séria, né? E a questão da moça que se suicida, então, nem se fala, né? Ele não para um segundo, na verdade, para refletir nada do que ele fez. Ele passou a vida inteira querendo se vingar dessas pessoas, né? E vai depois mostrar para frente que tem uma quebra, né, da personalidade dele devido a isso, mas ele não reflete os erros dele. E ao mesmo tempo, os personagens, por mais justa que seja essa causa, que é a causa da honra, na verdade, é por isso que eles não querem pedir perdão de jeito nenhum também, preferem morrer ao lado dos seus familiares, né? Você fica assim, porra, né? Eles também, talvez essa situação, não que tenha atenuantes em si, sim, talvez devesse falar assim, olha, você refletiu, não que eles são muito assertivos, né? E tal, a professora mesmo é a primeira, essa daí então, ela é brava com ele, né? E, então eu acho que assim, é por isso que eu talvez utilizando aquele exemplo, na nossa vida, a gente com toda certeza já foi injusto, em várias ocasiões, já foram muito injustos conosco, só que a gente tem que escolher se a gente vai levar isso, né, pra nossa vida, né? E vai deixar essa pessoa presa para sempre, né? Do nosso lado ali, como, sei lá, sem um peso na tua vida, né? Não é certo. Claro que tem situações, eu não tô falando de coisas graves, né? Que envolvem violência física ou sei lá, uma violência emocional terrível, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, pô, a gente passou por isso. Então você tem que escolher como é que você vai retroalimentar esse ódio, entendeu? Passar a tua vida, né? Então ele é um personagem muito antipático, né? O Paul Radin. Mas os três também, por mais interessantes que seja assim, pra mim essa questão que o Serling quer colocar, também não tem uma exata simpatia, não. Também por ele, sabe? É um episódio que ele não tem personagens que você simpatize, sabe? E eu vejo um outro problema também. Você tem 3 personagens, né? Os 3, eles são iguais. Os 3 têm o mesmo senso de justiça. Os 3 têm uma interpretação de que o cara fez algo errado, né? E merecia muito ser punido e tudo mais. Os 3... Como se eles nunca errassem, por exemplo, né? Isso. Os 3, na hora de confrontado, os 3 acreditam nessa... Podia um deles não acreditar, achar que era uma enganação. Os 3 acreditam, os 3 preferem sair para ficar com seus parentes. Por que não poderia um deles ser solteiro, por exemplo?
Enfim, são muito iguais. Então, para que eu ter 3 personagens que são absolutamente psicologicamente idênticos e nas suas atitudes? Eles ficam sem nuance, né, pro Uhum. espectador, né? Então, parecem personagens, na verdade, eles são apenas símbolos, signos de certas coisas. A escola, o exército, a religião. Isso. No final, exatamente, no final das contas, e você falou algo muito interessante. Eles são símbolos de autoridade, né? Exatamente. E o Paul Rudding é alguém que não consegue se conformar com a autoridade, não respeita a autoridade, não respeita as regras sociais, se acha melhor do que todo mundo. Mas, de certa maneira, se tornou alguém bem sucedido na sociedade, rico, poderoso. Então, essa crítica que o Rod Serling coloca, né, dessa personalidade distorcida, no final das contas também o cara se deu bem na vida. Né? Então, ele não é tão diferente assim do mundo em que ele vive, então, né, na verdade. Senão ele jamais conseguiria chegar em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, são 3 personagens inteligentes, obviamente, são pessoas, né, uma professora, um reverendo, e acreditaram nesse golpe dele, que era muito fácil a pessoa desconfiar. É muito, né? Quer dizer que o cara tem uma informação privilegiada, me chama aqui, justa hora. E ele fala que realmente que ele tem uma informação privilegiada, só 6 pessoas no mundo sabem o que vai acontecer. E não, imagina que não ia ter nenhuma comoção, né, mundial relacionada a isso, né? Então, mas ao mesmo tempo não deixa de ser interessante para a gente essa quebra de expectativa. Dos 3 falarem que, olha, abre essa porta, para mim não importa, eu prefiro explodir, mas quero explodir na minha casa, entendeu? A gente lembra no The Shelter que tem aquelas transmissões, né, de rádio que os caras avisam, né? Aliás, a gente até comentou, se você não tiver um abrigo, então você fica numa sala com muitas paredes, né? A gente falou, nossa, isso vai dar tão certo isso daí, né? Mas em outros episódios você citou o The Shelter, você tem toda a razão. Isso é muito mais bem construído, né? E muito mais bem aproveitado. Sim. Outra coisa é essa questão dele no final do episódio ele pirar, né? De vez. Isso não é construído ao longo do episódio. A gente sabe que ele é um narcisista, mas até aí ele não. Ele formou um plano, né? Ali meio coisa de maluco mesmo, de super vilão, né? De certa maneira. Mas até aí, pra ele enlouquecer do nada. E a gente ainda tem esses plot twists um em cima do outro, né? Que aí a gente acha que teve a guerra nuclear mesmo, só que depois descobre que na verdade ele pirou e tudo mais. Então, nada se encaixa muito bem. E aí, por exemplo, era pra você ter um clímax, aí não é. O clímax na verdade é outro. Enfim, pra mim. Ele funcionou. É cheio de plot twist o episódio. Mas a gente não teve, como você falou, uma impressão que esse cara era um cara que tinha problemas assim psicológicos nesse nível. Então, parecia um rico narcisista que é quase, né? Uma coisa vem junto com a outra normalmente, né? Mas você não imagina que alguém, porque esse que é o desfecho do episódio, que as pessoas vão embora e ele fica revoltado, né? E aí começa realmente a tocar. Vai tocar aquele áudio, aparece a bomba, aquela imagem da bomba, né, que é uma coisa assim, que aparece a cidade, a bomba, e desaparece a cidade inteira, é até um negócio assim, né, como se fosse uma coisa imediata, né, e aí ele resolve subir, e quando ele sobe, né, ele vê que realmente está tudo destruído, como no Time Enough at Last, né, que você vê tudo destruído, tudo destroçado, e ele começa a gritar, e gritar, e gritar. E aí depois vai ter outro plot twist, né? Porque esse episódio é M. Night Shyamalan na veia, né? Aí vai ter outro e você vai ver que na verdade ele tá em Nova York, as pessoas andando na rua, caminhando, o motorista dele tá lá olhando, ele tentando entender o que tá acontecendo, e ele tá gritando loucamente, ele não escuta as pessoas falando com ele, perguntando o que acontece, o motorista que toca nele fala: o que houve, Sr. Raiden? O que houve? Aí até manda as pessoas andarem, saem, andem pra lá. E tal, ele continua gritando, se imaginando sozinho. Então ele criou um universo onde, na verdade, ele é uma vítima eterna, né? Ele é uma vítima da situação. Entendeu? Ele então criou uma realidade onde ele é a vítima, está só. Né? Então, mas eu não sei se eu me sinto confortável com esse final também, porque apesar de ser um episódio interessante e ter umas atuações legais, assim,
Me parece meio, sabe, quando assim, tem que falar tem que ter reviravolta, tem que ter bomba nuclear, tem que ter abrigo nuclear, então vou ter que tocar esses tópicos aqui, Sim. entendeu? Parece que o Rod Serling no final, ele também quis punir o cara, né? O roteirista. Isso, tem um tom moralista, Sim. né? O episódio. E tem essa coisa, ele começa com um comportamento meio de sociopata antissocial. E termina com dissociação da personalidade, né? Que é uma coisa mais pra esquizofrenia, enfim. Essas duas coisas podem andar juntas, mas não necessariamente, né? Uhum. Então, até quando você vai delinear as patologias desse cara, é uma coisa que fica meio em conflito. Você não sabe exatamente onde o cara quer chegar, né? Com esse personagem. Então tem todas essas pequenas questões ali que quando são juntas, elas acabam ficando meio problemáticas. Agora, a gente não falou ainda da direção. Por outro lado, a direção ela tenta, né? Apesar desses problemas, acho eu, do roteiro, ela tenta ser segura. O cara tenta construir essa tensão, tenta construir esse antagonismo entre os personagens, faz um bom uso dos cenários. O Lamont Johnson é um diretor muito, muito habilidoso, né? Então, dentro do que era o papel dele, eu acho que ele cumpriu muito bem, né? E a narração do Serling no final, então, hein? É assim: Sr. Paul Redding, um traficante de fantasia que se senta nos escombros da sua própria criação e imagina que é o último homem na Terra, condenado à perdição da solidão indizível porque uma piada se transformou em pesadelo. Sr. Paul Redding, portador do caixão em um funeral que ele mesmo fabricou em Além da Imaginação. Então você, sabe, é um episódio assim que eles... Como é que eu posso... Ele tem elementos interessantes, mas parece que eles não funcionam, né? Devido a questões assim, de um pensamento um tanto quanto não maleável em relação a certas questões. E detalhe, eu não estou falando isso nem defendendo o que esse personagem fez, né? Mas não tem nuance esses outros personagens. E o Serling é muito bom de colocar personagens com nuance, pô. A gente já falou de episódios aqui incríveis, né? Onde você pode ter um personagem que faz uma coisa errada e ele mesmo revê a situação, né? E reflete no que ele pode fazer para melhorar enquanto ser humano, né? Esse personagem ele já está condenado desde o começo, né? E julgado, já foi condenado no tribunal de Além da Imaginação, né? Isso. Não, e é engraçado ele cair na própria fantasia que ele criou para enganar os outros, né? Isso é meio assim... o episódio todo a gente é apresentado para a ideia que ele inventou essa mentira, que ele obviamente não acredita nela de jeito nenhum, né? E inclusive pretende usá-la para punir os outros. Por que no final do nada ele passa a acreditar na própria mentira dele? Isso não é construído, né? O caminho que ele percorreu para passar a acreditar nessa mentira inventada por ele, né? Pois é. Chegando nisso, então a gente faz aquela pergunta: ponto alto e ponto baixo, Marcos? Para mim, o ponto alto é a direção do Lamont Johnson e, infelizmente, o ponto baixo é o roteiro do Rod Serling. Pois é, eu concordo. Eu gosto. Esse é o 4º episódio dirigido pelo Lamont Johnson. Enquanto direção e fotografia, acho que o episódio ele é muito interessante, sim. Né? E roteiro, a gente enxergou vários problemas que a gente já comentou, né? Mas o bom de assistir uma antologia é isso, né? Você às vezes não gosta muito do episódio, o próximo ele é super interessante. Então tem essa graça, né, da gente conseguir assistir vários episódios, assistir antologias e acompanhá-las, né? Então eu concordo muito contigo, mesma coisa, ponto alto, maravilha que é ter esse diretor, né, que é um grande diretor, fotógrafo sempre bom, George Clemens. A música é do The Invaders, sabe, do Jerry Goldsmith. Eu adoro a trilha desse episódio do The Invaders, amo esse episódio, falei tanto dele com tanta paixão, então eu gosto bastante assim desses detalhes. Roteiro é isso que a gente viu, né, gente, né? Foi um roteiro um tanto quanto apressado, né? Ele acaba deixando abertura para essas críticas, né? Então deve ter gente aqui que adorou o episódio, a gente achou, né? Não sei se dá para odiar o episódio, é um episódio, né, passável, né? Só que, né, assisti-lo e entender que as questões nunca são isso, né? A vida tem muito mais nuances e os seres humanos também. E você já escolheu, por acaso, algum filme para recomendar para os nossos ouvintes, Marcos? Sim.
Eu não falei no episódio, mas eu achei o Joseph Wiseman um tanto quanto canastrão, né? E quem quiser aproveitar um pouco mais da canastrice dele, não deixe de assistir o filme O Satânico Dr. No, do primeiro filme do 007, dirigido pelo Terence Young, com o Sean Connery no papel principal. E assim, né, é Sean Connery dizendo pela primeira vez My name is Bond, James Bond no cassino, é a Ursula Andress saindo da água, os 3 assassinos lá, os 3 ratos cegos, enfim, é tanta coisa que virou épico, né? Viraram imagens icônicas e ideias icônicas da história do cinema, né? E tudo de uma maneira camp, né? Exagerada, com um pé no ridículo, né? Mas que é extremamente divertido e não à toa virou uma coisa que tá até hoje aí, né? Agora o James Bond, ele tá tentando, né, ser mais sério, mais cru, né? Mas ele começou desse jeito aí, extremamente engraçado, divertido, absurdo e exagerado. Então vale muito a pena assistir. Não é nem o melhor filme da série, mas ele estabelece aí esse cânone que é meio que seguido até hoje, né? Ah, muito legal, muito legal. Pois é, na minha recomendação aqui, eu vou recomendar um filme sobre vingança. Vou pegar essa ideia, a ideia da vingança, em um dos filmes que é um dos filmes mais sensacionais que eu já assisti, que é um filme de 2009 do Juan José Campanella, chamado O Segredo dos Seus Olhos, né? Que é um filme com Ricardo Darín, filme argentino, hispano-argentino, na verdade. Tem uma trama assim, interessante de detetivesca, né? Tem a vingança, não vou falar muito sobre a questão da vingança, que é um tremendo spoiler, mas é um filmaço, assim, para quem por acaso não tem assistido, né? Uma curiosidade, né? A gente gravou, né, ano passado, a gente faz esses especiais no Halloween, né? Pega um país e a gente fala sobre o cinema de gênero, de terror, fala às vezes sobre política, questões políticas. E eu lembro que quando a gente fez no ano passado o especial, a gente falou de Nazareno Cruz e o Lobo. Sim. Que ele é um filme que, poxa vida, você tem um filme argentino que é a maior bilheteria de todos os tempos na Argentina. O Segredo dos Seus Olhos foi o filme que quase superou essa bilheteria do Nazareno Cruz e o Lobo. É um filme clássico, sabe? Tem lá no nosso canal, no OkRu. Eu coloquei com legendas. Então é um filmaço, gente. Ricardo Darín tá incrível. Sabe, todo o elenco. A Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino. Então é um filmaço com um tremendo de um plot twist bem curioso, assim. E ele questiona esse negócio da vingança e você perder a tua vida, né? Perder a tua sanidade devido a uma vingança. Ao fato de você querer se vingar. E ele, claro, ele tem a questão, o contexto histórico-político no filme, então você vai ter uma coisa falando sobre a ditadura civil-militar na Argentina, né, que foi de 76 a 83. O filme passeia por questões, como ele passa muitos anos, né, desde o primeiro acontecimento, você vai passar pelas questões políticas também. Então, nossa, é um filmaço, gente, imperdível. Caso você não tenha assistido, pode assistir, que você vai ficar muito satisfeito com esse filme. E se você assistiu, reassista, que é muito interessante você ver coisas que acontecem e como a história se repete, sabe? Questões de autoritarismo, de ditadura, né? Signos da ditadura, a ascensão de um país a uma ditadura. Então é bem legal esse filme. Olha, esse filme é absolutamente maravilhoso. Eu concordo com você. Quem ainda não viu, corra, se dê esse presente de assistir essa obra-prima, que é O Segredo dos Seus Olhos. Ele é um exemplo do que é você ter perfeito domínio da gramática de um gênero, que é o suspense policial, e ainda trazer elementos da cultura do seu país, a Argentina, no caso, né? É maravilhoso. Nossa. Sim. Nossa. E se você quiser uma recomendação, né? Porque foi tão bom gravar esse podcast, escuta o nosso podcast sobre cinema de gênero da Argentina, que a gente falou muito de questão política, porque lá o cinema está muito ligado a essa questão política, sendo de terror, sabe? E isso é muito interessante de assistir, né? Então escute, eu vou deixar o link aqui na publicação, aqui no YouTube ou aqui no site. Acho que você vai gostar do nosso bate-papo. Foi um papo muito bom. Eu, você e o Douglas do Pod Trash, nosso amigaço.
e o nosso parceiro de gravação, né, Marcos? Uhum. Sim, com certeza. Não deixe de escutar que você vai gostar. Muito bom. E aí, tu escolheu música pra tocar no final? E escolhi. Tem uma música. Olha, eu vou de Bob Dylan de novo. Né? Eita. Tem uma música do Bob Dylan famosa que ela tem a ver com narcisismo, o narcisista que quebra a cara e tá no alto, depois tá lá no chão devido aos seus erros, aos seus vícios e à sua falta de noção, que é a Like a Rolling Stone. Né? Mas eu não gostaria de torturar os nossos ouvintes com a música cantada pelo Bob Dylan, porque ele é um grande compositor, mas é um cantor muito questionável, né? Tu é um dos maiores fãs do Bob Dylan que não gosta de escutar o Bob Dylan cantar, né? Essa música foi regravada pelos Rolling Stones e eu acho que ficou bem bacana na versão deles, assim, então é o que eu gostaria de tocar no final. Ah, muito legal. Beleza, então vocês vão escutar no finalzinho. Lembrando que a música sempre vai tocar no MP3, tá? Lá no nosso site você acessa masmorracine.com.br e aí vai no finalzinho do áudio vai tocar a música completa. No YouTube a gente sempre, né, fala sobre a música, mas você vai ter que ir lá para poder escutar, tá bom? E chegando ao finalzinho aqui, claro, a gente sempre agradece você permitir que lhe façamos companhia, né? Numa época como essa, onde a gente precisa de entretenimento, precisa assistir outras coisas, pra gente também, né? Não ficar 100% do nosso dia com preocupações e às vezes muita raiva, né? De ver as coisas que estão acontecendo. Então a gente agradece, é bom estar com vocês aqui, fazer a revisão sobre a série clássica Além da Imaginação. E convido, por favor, vá lá no Facebook, na nossa página, tá? Que é facebook.com/masmorracine. Curta a nossa página, siga a gente. Agora nós temos também no Facebook uma página de fotos da série, né? Curiosidades, documentários. Você consegue acessar colocando lá The Twilight Zone Behind the Scenes. Eu vou deixar linkado também, que é, como eu disse, assim, curiosidades sobre a série, documentários, fotos legais. Temos também o nosso perfil no Twitter, tá? Que é @masmorra_cast. No Instagram, que nós temos o nosso amigo William Funchal, dando a maior força pra gente, colocando vídeos interessantes, fotinhas. Obrigada, William, beijo pra você. Não deixe de seguir, tá? É @masmorracine no Instagram. E também temos o nosso perfil de colaboração. Se você quiser colaborar com a gente, para que a gente possa continuar a manter o nosso trabalho, falar sobre a série clássica, continuar tratando sobre cinema alternativo, underground, que é o que a gente sempre tratou, né? Cinema clássico também nós gostamos. Acesse o Padrim ou colabore aí, que você pode nos ajudar. Você doa qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. Nos ajuda para que a gente, né, consiga manter o site no ar, servidor no ar, comprar equipamento, tá? E a gente vem chegando aqui no final, né? Quer deixar alguma mensagem, Marcos? Uhum. Pois é, esse episódio me fez pensar num certo local que ele é atulhado até a boca de narcisistas passivos, agressivos e vingativos. Chama-se redes sociais. Muito bem. Pois é, tá difícil, né, gente? Mas é isso, a gente precisa das redes para poder contatar aqui os nossos amigos, né? Ainda bem que tem gente que é cheia de narcisistas e tal, mas tem gente muito boa que a gente faz questão de seguir e acompanhar, né? Uhum. Então a gente deixa aqui um beijo gostoso para vocês e a gente se encontra aí no próximo episódio de Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.